E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você pode acompanhar nossa conversa pela Rádio Difusora, também pelo Spotify e pelo YouTube. Tainá Franco na área com vocês na próxima hora, batendo um papo aqui com o meu convidado mais que especial, ele que é parceiraço do Francamente desde o primeiro ano. Estamos rumando aí ao terceiro ano, se o mundo não acabar de novo. É bem verdade, porque tem sempre essa possibilidade, né, gente? De dar uma acabadinha no mundo. Estou com ele aqui, o canibal vegetariano Ivan Gomes, jornalista, faz a Hora do Canibal na Mutante Rádio e toda quinta-feira está com a gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você tá bem? Na medida do possível, eu diria que sim, né? 2 doses de vacina. A vacina chegou, cara. Olha que surreal. Pô, inacreditável. Tem horas que eu penso que é um sonho ainda. Apesar de a gente estar vivendo dentro de um pesadelo. Sim. A impressão que às vezes eu tenho é que é um sonho, que a gente já tomou a vacina e a gente começa já a conversar uma certa distância, sem máscaras. Você tomou a segunda dose, eu tomei a dose única, né? Eu tomei 2 doses. Estou imunizada. Eu também. Esperando aí, né, resoluções sobre uma terceira dose, ou no meu caso, uma segunda dose, que eu acho que a gente vai para esse caminho em algum momento, né, por conta das variantes. A vacina demorou tanto, e tinha tanta variante que eu fico até preocupada. E tem o risco de ter outras. Então, Sim. Eu acredito que, pelo que eu tenho lido, dos especialistas que eu acompanho, a gente, pelo menos ano que vem, é certo que a gente vai tomar, né? Vai tomar mais uma dose. Mais uma dose. Tudo bem. Tamo aí, né? Tamo aí, exato. Pra não negar vacina, o braço tá aqui. Ó. Tá tudo bem. Esses momentos aí de pandemia, de reclusão, de ressignificar um monte de coisa, eles trouxeram também... A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho sobre podcast, né? De colocar para ouvir podcast na hora da faxina, né? Que virou uma companhia do dia a dia, essa conversa de bar, né? Na falta do bar. Exato, acho que na falta do bar essas ferramentas ajudaram a gente a manter uma certa sanidade mental, fez a gente refletir, levou informação. Acho que foi muito interessante, foi muito bacana, tem sido muito bacana e é algo que eu acho que muitos vão ficar, até por causa do formato, das ideias, porque foge um pouco daquele comum que a gente, né? Daquela entrevista engessada, né? Isso. Então acho que é legal, foi muito bacana. Espero que fique, né? Sim. E como foi para você produzir conteúdo nesse momento? Porque, cara, a gente estava numa crise sanitária, uma crise econômica. Estava não, né? Estamos, né? Estava não, né, minha gente? Estamos ainda vivendo, saboreando, degustando essa crise, né? Mas você sempre produziu conteúdo, né? Quanto tempo na Rádio Mutante? Na Mutante Rádio? Mais de 10? Olha, não, na Mutante, mais de 4. Com o programa, quase 13. Se a gente chegar vivo até o dia 10 de novembro, 13 anos de Hora do Canibal. Caramba, 13 anos? 13 anos. É tempo, né? Mais de 4 de Mutante. Não foi muito... Como eu vou dizer para você? Não foi tão difícil assim, porque você tem hoje em dia a tecnologia facilitou muito, né? Uhum. Ela encurtou de muitas distâncias. Ela aumentou para algumas coisas, encurtou para outras. Então não tive dificuldade, porque muitas bandas continuaram a lançar material, e como muita gente estava em casa, então mais gente ouviu, então a gente procurou levar outras informações também. Melhorou, mudou o programa, né? Uhum. Outro tipo de debate, de apresentar, então... Acho que foi um momento dificílimo, acho que pelas perdas, né? Sim. Nesse meio, principalmente esse 2021 tem sido muito difícil, muitas perdas, né? De pessoas muito queridas nesse 2021, mas a gente que sobreviveu, a gente continua fazendo valer aquilo que elas nos deixaram, né? Uhum. É ter uma maneira de prestar uma homenagem a essas pessoas, né? É seguir em frente, né? Seguir em frente e procurar fazer sempre o melhor daquilo que a gente fazia junto com essas pessoas, né? Sim. Mudou seu consumo durante a pandemia? Consumo de leitura, de filme? Eu converso com muita gente que... eu não assisto mais nada pesado, nada de ação. Comecei a escutar bandas mais calmas. Eu escutava um hardcore, agora escuto o que é um MPB. Enfim. Você percebeu algum tipo de mudança aí no teu consumo mesmo de conteúdo?
durante esse momento? Porque isso impacta diretamente também no que você produz, né? Você falou, as bandas continuam lançando coisas e tal. Quais foram suas fontes de companhia aí? Quais estão sendo? Foram as bandas mesmo. Muitas coisas novas, muitas bandas que lançaram material, porque hoje a tecnologia facilita até isso. O cara grava um riff, a guitarra na casa dele, manda para o outro que grava, não sei onde, alguém num lugar isolado, junta tudo aquilo, mixa, solta a música. Continua ouvindo. Não, nesse tipo de situação não. O que caiu um pouco foi o meu nível de a leitura. Tive um pouco de dificuldade para me concentrar em leitura. Eu lia muito. Estou lendo um pouco menos do que eu gostaria, mas tenho lido mais notícias. Consegue manter a sanidade mental lendo notícias? Consigo. Eu consigo porque eu nunca tive grandes expectativas em relação à humanidade, né? Boa! então tá tranquilo. A melhor expectativa é não ter expectativa. Então eu nunca tive assim, eu nunca achei que o cinema fosse uma coisa maravilhosa, que o mundo ia ser um lugar maravilhoso, lindo e tal. Claro que tem os seus momentos maravilhosos, os momentos tristes, e a gente sempre equilibrou isso daí, né? A gente vive no Brasil. O Brasil nunca foi, né, um mar de rosas, nunca teve mar calmo para o brasileiro. Sim. Nunca foi o país do futuro, convenhamos, né? Então, né, até para nós já é esse futuro chegou e já virou passado. Sim. E ele não se transformou, a gente regrediu. Você perguntou de som, eu tenho ouvido muito Ratos. Nossa. Porque o disco Brasil, você ouve principalmente o disco Brasil do Ratos, é uma coisa que você fica triste. Você fala, esse disco é de 1989. E você ouve ele em 2021, você não sente diferença. Cara, era um disco ali no finalzinho de ditadura, né? Na redemocratização do país. A impunidade rolando solta, né? Os crimes da ditadura até hoje não foram pagos, né? Porque não houve uma ruptura, né? Sim. Então, houve um grande acordo, na verdade. Um acordão. Então você não rompeu com nada. Então por isso que continua algo muito parecido. Aí você ouve esse disco do Ratos. E o outro disco que eu tenho ouvido muito também é o Verde Não Devaste do Cólera, que é de 1989 também. Aí você fala, o que aconteceu, né? Então, assim... Na verdade, é o que não aconteceu, né, Ivan? Vamos combinar que... Então, o Brasil seria o país do futuro. Esse futuro chegou, ele já passou. Já porque envelheceu. ali eu sou de 78, então em 89 já tinha meus 11 anos. Se eu ouvia, você pensava que o futuro que seria no ano 2000, né? Sim. Já faz 21 anos que o ano 2000 passou e a gente regrediu. Tem a música do Humberto, ano 2000 era o futuro, há pouco tempo atrás. Eu escuto essa música e falo, meu Deus, gente. E quando eu ouvi essa música em 93, que eu acho que... 92, eu final falo, de 92. Gente, no 2000 não pode chegar, porque, né, o que será de nós no ano 2000 e tal? Eu tinha um medo desse futuro por vir, né, das coisas que aconteceriam, né, as promessas tecnológicas, o futuro que os filmes nos colocavam, né? Tava brincando outro dia que o Mad Max passou em 2021. Eu acho que a realidade de 2021 superou a expectativa do Mad Max. Passamos aí por... Eu achei que a gente fosse chegar nesse lugar, assim, inclusive estético do Mad Max, mas aí quando você pega uma capa de uma revista das pessoas em cima de pilha de osso para comprar, porque a carne tá cara... E a questão do combustível também, enfim, você fala, a estética não é a mesma, mas chegamos lá. Mas chegamos muito perto, ou uma situação até pior, depende do ponto de vista, né? Sim. E aí você vê que muita coisa daquela época piorou, e as previsões que eles tinham, infelizmente eles não acertaram no positivo. Sim. E passaram longe no negativo, a situação é muito pior. Essa transição, né, da ditadura para a democracia no Brasil, esse grande acordo, nós temos aí a Constituição mais solidária, a Constituição Federal é bem bonita em vários aspectos, né? E aí a gente teve uma tentativa aí no governo Dilma de fazer a Comissão da Verdade, né? De se levantar essa história e passar essa história limpo, achar essas pessoas que a ditadura levou e dar nome aos bois, né? E nomear ali os criminosos do Brasil, e a gente não conseguiu fazer isso, né?
Assim, foi muito discreto o impacto da Comissão da Verdade no Brasil. Para as famílias, talvez não, né? Porque, de alguma forma, tinha ali uma expectativa de justiça. Mas, para a maior parte da população, essa Comissão da Verdade passou despercebida, né? Passou, mas o que é interessante é o seguinte... Infelizmente, ele morreu esse ano, um cara que eu conheci, tive amizade, e a gente conversava muito sobre isso, que é o Antônio Pedroso Júnior, um advogado lá de Bauru. Ele morreu esse ano com 66 anos em decorrência de um possível infarto. E ele se forma advogado porque ele era filho de ferroviário que foi preso, torturado no início da ditadura. E aí ele estuda direito, que é para trabalhar com quem? Com essas pessoas que precisavam ser indenizadas de alguma maneira. Porque muita gente morreu, né? Muita gente foi presa injustamente. Então, o Estado tinha uma dívida com uma boa parte da sociedade brasileira. Isso ninguém gosta de falar. Sim. Então... Aliás, dívidas históricas são coisas que os brasileiros não gostam de falar, Exato. né? É como se, ok, passou, a gente passou. Não, bola para frente. Não é assim, né, que funciona, né? Não é assim. Mas aí, então, acho que pessoas como o Pedroso e outros que trabalharam, a Comissão da Verdade, ela só ampliou um pouco esse trabalho que muita gente já fazia há muito tempo. Sim. Mas, infelizmente, não teve muita mídia, porque tinha muita gente envolvida, né? Sim. Muita gente poderosa envolvida, e não houve essa ruptura. Eu acho que o momento mesmo era ali naquele final. Tipo, muita coisa que aconteceu ali, você não poderia, por exemplo, dar anistia para essa galera. Não poderia. Porque além de anistiados, eles foram recompensados como se a dívida histórica fosse com eles, né? Eles saíram cheios de benefícios ainda, né? Sim. Pô, isso não foi resolvido. Tanto que a gente tem agora. Uma parte da consequência está aí. A gente está sentindo isso na pele. Então, assim, E a gente tinha muita esperança, eu acho, também de uma ruptura, se não houve ali em 88, quando o Lula chegasse à presidência. Sim. Então, em 2002, quando você vota no Lula e ele vai assumir, aí tem aquela festa quando ele ganha no segundo turno, você fala, pô, agora acho que o Brasil vai começar a melhorar. E aí você vê que o jogo continua o mesmo. O jogo continuou. Então foi triste. Alguns avanços sociais, mas ele no fim fez a mesma política... ouso dizer até liberal. Ele continuou, ele só mitigou o neoliberalismo, sim, mais nada, sim. Entendeu? Então, por mais que tenha gente que adore e tal, goste, a expectativa que havia, talvez a gente estivesse errado. Eu era jovem, 24 anos você é jovem, né? Eu tinha 24 anos em 2002. Então, talvez uma expectativa de jovem mesmo, de que fosse possível ter uma ruptura em algo e mudar realmente a cara do Brasil. Ele mitigou. Mitigar é uma coisa, você mudar o rumo é outra, né? Sim, porque assim, essa expectativa também que foi criada em cima deste governo que se entendia mais à esquerda, né? Hoje, esse traço de esquerda-direita, ele é tão delicado, né? Mas o governo Lula, a gente entendia mais à esquerda, mais progressista em muitas pautas. Talvez na minha juventude eu não tivesse a noção, né, dessas concessões que foram feitas, e eu me frustrei bastante assim, com as expectativas que eu criei sobre essa ruptura, esse novo modelo de Brasil mesmo, né? O Brasil que realmente pudesse ver a democracia e um Estado que pudesse prover o bem-estar social, né? Exato. E o que é mais triste? Tudo isso passou, nós vimos, sentimos na pele. Houve, como você falou, um avanço ou outro aqui e ali. Mas o que é ruim? O Brasil está novamente olhando para trás em vez de olhar para frente. Então a gente está sempre... as pesquisas hoje mostram que a gente quer um retorno para aquele começo de século XXI que já não existe mais. Sim. A gente não está vendo a situação daqui para frente. Não, vamos voltar lá. Não vai voltar, não existe volta no passado. De Volta para o Futuro é só no filme do Spielberg. E fica esse saudosismo barato, né? Porque na ditadura tinha industrialização, construíram estradas e rodovias, enfim, né? E fica nesse saudosismo como se fosse possível você reproduzir aquele modelo econômico do período num Brasil menos populoso, né? Com outras questões sociais que também não foram resolvidas naquela época, com outras
sem a tecnologia que a gente tem hoje, enfim. Esse saudosismo também ele é bem burro, né? Para além de... É que eu acho que o saudosismo... ser benéfico para o país, né? Mas você buscar aquela política econômica da época da ditadura ali é bem... Mas é que eu acho que o saudosismo ele é uma forma de conforto. Porque você já sabe como foi. Foi desse jeito. Mas tem gente que não entende, que tudo muda, as coisas mudam constantemente e nada vai ser, né? A música do Lulu Santos já dizia, né? Nada do que foi será. Sim. Então, fica então, mas é seguro, né? O passado é uma coisa meio segura para algumas pessoas. Nossa, segura principalmente para quem Agora, não era preto, para quem não era pobre, para quem estava do lado do sistema, né? Mas é por isso que existe essa fantasia, né? E as pessoas fantasiam muito. Essa questão da ditadura, porque era legal, porque tinha... Pô, não tinha ordem, não tinha. É que os jornais eram proibidos de divulgar o que se divulga hoje. Então tem isso, pô. A criminalidade ocorria, a corrupção ocorria, tudo ocorria. Inclusive a dívida externa brasileira é feita nessa época aí. Exato. Depois estoura nos anos 80 ali. No final dos anos 80, então, a dívida externa, a galera não tem noção da inflação, né? O que era inflação na época que a gente era criança. Você ganhava umas moedas de manhã, você contava, dá para comprar o chocolate. Você ia no mercado de manhã, era uma coisa. Se você quisesse comprar o mesmo chocolate à tarde, o preço já tinha alterado, pô. Cara, na frente da minha casa, lá em Bauru, eu morei ali na Floriano Peixoto, e na frente da minha casa tinha um botequinho. Esses bar de bairro que vende enlatados, bar mercearia, né? Então tinha o lado do bar que ficava o tio tomando cerveja e o lado do bar que tinha a mercearia. E aí eu era muito pequena, enfim, aquela vivência de sítio também. E aí eu comecei a ir nesse bar e falava, posso limpar aqui? Aí ele me dava salgadinho, sabe assim? Uhum. Daí deixava uns queijos para vender lá, enfim. E aí eu lembro da porra da maquininha etiquetadora, que todo dia eu acabei trabalhando, assim, tinha dias que eu ia 2 vezes no dia para reetiquetar o preço das coisas. Porque, assim, você entrava no mercado, você já ia direto na gôndola que a pessoa estava com a pistolinha para colocar a etiqueta nova, para ver se você conseguia pegar antes de mudar o preço da etiqueta. Porque as coisas subiam que nem gasolina sobe hoje, 5 vezes ao dia. Era né? uma loucura aqui, era um período muito louco. A gente era de criança para pré-adolescente, mas, pô, muita coisa marca. Sim. Não tem como esquecer disso daí. Falando de criança para pré-adolescente, pensando nessa época também, eu lembro a loucura para comprar disco, como era uma coisa distante da vida, o acesso à música. Ou era rádio, ou era uma mixtape, uma fitinha gravada de alguém da rua, um primo, né? Sempre tem alguém que chega com a novidade, né? Sim. Eu escrevi outro dia um texto para a Haruzine, eu escrevo para a Haruzine, né, para a revista. E aí o Germán entrevistou Sepultura, ele falou, cara, queria que você escrevesse alguma coisa relacionada com Sepultura e tal. Daí eu falei, aí eu lembrei de uns moleques que estudavam comigo na 6ª série. E naquela época você começava a trabalhar com 12 anos. Tinha aquela associação dos patrulheiros mirins e tal. Então uma parte já trabalhava. E aí eu fiz o texto com o título de Os Garimpeiros do Metal. Porque esses moleques eles já gostavam, então na época do Sepultura, Sarcófago, Cannibal Corpse. E eles saíam de Itatiba, eles iam até Campinas. De Campinas eles pegavam outro ônibus e iam até Americana, que era a única loja no interior que vendia disco de metal. E era muito caro. Então, se ia 3 caras comprar, cada um comprava um disco, aí eles voltavam, aí contava pra molecada na segunda-feira que eles tinham conseguido comprar tal disco, aí no outro fim de semana ia um monte de gente na casa dos caras com fitinha na mão. Porque era isso, né? Essa reunião, jeito. Eu acho que as minhas amizades de infância, eu tenho essas memórias da gente se juntar para escutar um disco, chegou o disco, e de cada um ter esse momento de pegar o encarte, de olhar o encarte, isso, né? E de fazer fitinha. Tinha um amigo que desenhava, então ele fazia as capinhas para as fitinhas, às vezes tentava reproduzir ali, enfim, crianças, né? Sim. Reproduzir a capa, enfim. Mas esse momento era muito mágico, assim, esse momento de você compartilhar música. Era fantástico, né? Porque se juntava a pessoa que saudosista num grau, né? Não, porque era o nosso primeiro, assim, convívio social, né?
Porque a gente estava naquela fase, como você falou mesmo, transição, saindo da infância, entrando na adolescência. Então, você começava a ter vontade de ir na casa do outro, trocar uma ideia. Aí tinha esse lance da música, aí você ouvia o disco 15 vezes, porque tinha 15 caras com 15 fitas. E você ficava conversando em cima daquilo, lia. Era uma coisa fantástica. E é muito louco, né? Porque eu acho que a música, no meu caso, assim, ela foi, acho que o meu primeiro indício de independência ou de personalidade com relação aos meus pais, porque tinha aquela vivência dentro de casa de escutar o que meus pais ouviam, rádio na minha casa, acordava, ligava o rádio ficava ligado o dia todo. Sim, em casa era assim também. E aí, essas reuniões, eu consegui encontrar coisas que eu gostava. E aí, assumi isso, né? De ouvir um disco do Sepultura, que não tinha na minha casa. Sim. Hoje eu não escuto mais, eu tenho meus pesares com Pantera. É uma banda que eu escutei muito. Sim, né? Sim, faz parte. Motorhead também, eu lembro de essas reuniões assim, me acrescentaram nesse sentido, assim, na formação mesmo dessa Tainã de 40 anos, enfim, é muito louco isso, né? Como isso vai nos formando e essas reuniões vão nos dando independência de consumo, né? Do que a gente escuta em casa. Eu não tive muito problema em casa, como você falou, claro, a minha mãe ouvia rádio das 6 da manhã até as 9 da noite. Então eu conhecia todos os clássicos do rádio da época, de Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, pô. Tanto é que eu dou aula do Canibal. Gilberto Barros morou em Bauru. Ah, é? Ele foi meu vizinho lá em Bauru. Olha só. E um quadro da Hora do Canibal, quando a gente começou lá atrás, inclusive com o Vinícius França, tinha um quadro que chamava Que Saudade de Você. A gente roubou essa ideia do Eli Correia. Só os clássicos. Só os clássicos. Pô, era um quadro super sensacional, né? Que as pessoas mandavam umas cartinhas meio tristes lá de alguém que morreu, alguém que partiu e tal. Ele lia, eles faziam, era muito legal. E eu vi isso quando era criança. E depois eu descobri que o Que Saudade de Você vinha da música do Odério José, que é um cara que eu gosto bastante também. Mas em casa, né, voltando aos discos, a minha mãe comprava os discos que eu gostava, assim, que eu via na TV. Porque na época, o que a gente descobria de música era no Cassino do Chacrinha, né? Sim, Bolinha, Chacrinha, Barros de Alencar, os programas de auditório. E eu gostava muito do Magazine, do Kid Vinil. Sim, do Kid Vinil. Então, eu ganhei, quando era criança, o Kid Vinil, ganhei o Pipil de Marapendi. Eu sou boy. Sou boy. Então tem essa relação de afeto também. Então eu ouvi um pouco, mas como você falou, aí depois, lógico, você vai querendo conhecer outras coisas, e aí esses amigos que estudavam com você era o caminho, né? Para você conhecer outras coisas, até divergir deles em algumas coisas e tal. Foi muito legal. E é interessante você olhar hoje, né? Sim. O caminho que cada um tomou, assim, é muito distinto, né? Nem sou amiga de uma galera, mas... porque não tem como, né? Tudo muda, né? Tudo muda. Vai ser aquilo para sempre. Na nossa cabeça, naquela época, a gente tinha ideia, não. A gente vai ser amigo para sempre, a gente vai continuar gostando das mesmas coisas, né? E não é bem assim. Eu estava assistindo o Podpah, se eu não me engano, que levou o Nando Reis, né? E os caras do Podpah são caras de 30 menos, né? Então, uma outra referência de música, de indústria, os caras também são mais ligados ao rap, ao funk, outras realidades, né? Uhum. E já se entenderam enquanto gente, artista, consumidor, já numa era digital, né? Sim. E o Nando Reis estava explicando para eles, assim, nossa, o Nando Reis foi incrível na entrevista, e ele estava explicando a tática do Titãs para ir para na televisão, porque o sonho do artista era estar no Chacrinha, era estar no Bolinha, era estar no Faustão. Então eles combinaram uniformes, né, os Titãs todos de uniforme e dancinha. Falei, cara, olha, o visionário do TikTok, Titãs, né? Porque os caras já faziam dancinha justamente para ter esse apelo para televisão, porque era tudo playback, né? Você vai montar uma batera, não tá todo mundo com instrumento. E eu achei, eu nunca tinha não tinha parado para pensar sobre isso, né? Que todas as bandas, independentemente do estilo, queriam estar no programa de auditório, e esses recursos que você buscava, né, para estar lá. Para estar sempre ali, porque era uma maneira de você vender show, vender disco. Sim. E tinha as caravanas. Né? Porque depois, aí, quando você entrava nesse circuito, não só você ia na TV, você ia
das caravanas desses programas, né, em várias cidades do interior, tal, era uma maneira de ser conhecido. Sim, porque tinha isso também. Acho que o Gugu fazia bastante isso, a caravana do Gugu que juntava Polegar, Dominó, Sula Miranda. Exatamente, o Gugu era mas o Chacrinha tinha. O Gugu acho que ficou mais famoso até com as caravanas. Mas tinha a caravana do Bolinha. Caravana do Bolinha. Tinha essa galera aí e tal. O pessoal se apresentava em circo, algumas pessoas, alguns artistas. Tinha na época, eu lembro do Circo Tuzar. Esse eu não lembro. Esse Circo Tuzar, ele apareceu várias vezes lá em Itatiba e era um circo que levava duplas famosas, Milionário José Rico, na época acho que era só o Dalvan já, o Dudu acho que já tinha morrido, o Dalvan seguiu carreira solo, levava o Bozo. Era uma coisa muito louca, sabe? Exato, pô. E era um circuito que existia naquela época. E as pessoas iam, compravam os ingressos. Era o que dava para vender, porque existia o quê? 4, 5 canais de TV, sim, meia dúzia de rádio AM, que é o que definia o gosto da galera. Sim, e o lance do jabá também, né? A questão do jabá também sempre foi às vezes até um empecilho, né? Se você não estava ali com uma gravadora ou dentro desses projetos, né, de TV que acabavam te levando para a gravadora, que cuidava de toda a tua carreira artística, sim, e pagava esses jabás também para você estar nos lugares, você basicamente não conseguia distribuir tua música, né? Você tinha que estar fazendo parte desses grandes sistemas. Você tinha que estar numa grande gravadora e fazer parte desses esquemas aí. Como o pessoal fala, tinha que pagar esses bicos aí, de ficar fazendo playback. Algumas bandas não topavam isso, ou faziam de uma maneira para ridicularizar mesmo. Eu lembro de uma participação do Ratos num programa da Angélica, que os caras faziam uma zona lá no playback e tal. Foi no programa da Angélica da Manchete ainda, isso, não foi? Acho que era Milkshake. Milkshake, ia falar Tutti Frutti foi outra coisa. Tutti Frutti foi outra coisa. E os caras sacaneavam, assim, era muito legal, pô. Mas tinha gente que levava a sério, porque era o meio que você tinha para divulgar o seu trabalho. Sim, eu lembro eu fui dar a mamãe no programa da Xuxa, as crianças, eu fui dar a mamãe. Gente, era tudo errado. Ivan, era tudo errado. Sim, era uma coisa muito trágica, né? O Gilberto Barros, outro dia a gente tava brincando do Me Faz um Carinho, aquela capa do disco. Sim. Carnaval dos Baixinhos, da Xuxa. O Me Faz um Carinho era o lema dele no programa de rádio. Gilberto Barros, me faz um carinho. Mas colocar ele deitado com a camisa aberta e um garotinho de pé com a mão dentro da camisa, aquilo é errado de tantas formas. Eu olho aquela capa, me dói, assim, mano, gente. Então, mas aí, se a gente for olhar para esse contexto, era muita coisa errada. A gente ganhava arma de brinquedo. Sim. A gente brincava de polícia e ladrão. A gente assistia Rambo. Mandaram 40 homens, mande 40 caixões. Então, olha aí, ó, tá vendo? A gente tinha isso daí, a gente tinha Spectreman, Ultraman, pô, eram só coisas violentas. Sim. Né? Então. Não tinha como dar certo. A gente o quê? Brigando que, não, Brasil democrático, país do futuro, e a gente vai aqui, ó, me faz um carinho. Então, né? Mas era uma coisa assim que. Então não dá, né? Era pra época funcionava, até. Eu fui dar a mamãe mesmo, era hit, né? Sim. Isso daí, entre outras músicas também. Pô, que nem tava falando pra vocês do Piu Piu de Marapendi, né? Esses dias eu tava ouvindo, tem uma música que chama Eu Hoje Vou Me Dar Bem, que o cara tá contando uma história trágica, ele sai pra beber com a mulher, ele bebe, ele come, ele não quer pagar a conta, depois ele descobre que ela é um travesti. Aí pergunta, qual que é o seu nome, meu benzinho? A gente ficou até agora aqui na música, ele vai falando, meu nome é Valdemar Ferreira. Aí o cara chama a polícia, torcida, olha aqui, não sei o quê. Pô, e aí eu via isso quando era criança, com 7, 8 anos, sabe? A vida, né? As coisas mudam, né? Eu tenho muito feito esse exercício, né? Em eras de cancelamento, eu faço muito esse exercício de recorte histórico mesmo, sabe? Eram homens do seu tempo. Eu não posso mudar, eu não posso ir lá. E agora cancelar 30 anos depois, talvez, né? Um comportamento comum, não sei. Eu fico muito fazendo esse exercício, assim. Porque se a gente pensa também, as apresentadoras infantis eram todas extremamente erotizadas. Todas. Né? Xuxa, Angélica, Mara Maravilha.
pô, tudo de shortinho curto, de topzinho, não sei o que. Só que você não e tinha essa... de roupa de couro, de, né, roupas que remetem ao sadomasoquismo, né? Não, mas a gente era criança, a gente não tinha essa, pô, o Bozo cheirando pó na... Gente, é muito legal. Assim, eram as coisas. Você assistiu o filme do Bozo? Assisti, achei maravilhoso, achei sensacional, né? Achei uma coisa fantástica, assim. Eu gostei muito também. Eu gostei demais, achei muito, muito bom, muito necessário, bem né? Claro, eu acho que é super legal, muito bacana, porque é algo que marcou a nossa geração dos quarentão aí, é marcado por essas coisas. A gente cresceu com isso, foi a nossa realidade. Cresceu tentando no orelhão ligar pro Bozo, né? Eu não lembro mais o telefone, até anos atrás eu sabia que o meu HD agora, cada informação nova, tem que tirar uma velha, porque não cabe tudo, né? Sim. Então o telefone do Bozo foi uma das coisas que eu perdi aí nessa limpeza de HD. Pô, mas era muito legal, tinha as pessoas que conseguiam ligar e xingavam o Bozo. Daí... Tomate cru? O que, amiguinha? Isso aqui? Era... Outro tempo, não dá, né, pra gente comparar, as coisas mudam e... Mesmo Trapalhões, né? Exato. Então, e os programas eram super violentos, né? O Chaves mesmo. Sim. Pô, o que tem de violência no Chaves, né? Nos Trapalhões, a maneira como eles se chamavam. Aí você vai falar, mas era o contexto daquela época. Eu assistia Gigantes do Ringue quando era criança. Eu achava sensacional aquelas lutas. Michel Serdan e Aquiles. Os caras lutavam dentro... Chegou um tempo que eles fizeram uma grade, eles fechavam o ringue, enquanto um arrebentasse o outro ali, não acabava a luta. O Homem-Montanha que espremia limão no olho do adversário. Erradíssimo, de várias formas. Mas era o que a gente tinha, mas a gente conseguia descolar um pouco, né? Separar isso, a realidade do que se via, né? Ou a gente era muito jovem e acredita que a gente separava e o couro estava comendo no mundo dos adultos. Talvez no mundo dos adultos, sim, mas no nosso, eu acho que no nosso era super tranquilo, né? Tinha, lógico, aquelas briguinhas ou outras de criança, mas algo saudável, né? Eu nunca soube que alguma criança tinha entrado na escola que eu estudava com uma arma para matar alguém porque fez uma brincadeira, porque chamou disso ou daquilo. Pô, e a relação com bullying todo também mundo era tinha. Né? Era. A relação com você tinha. Eu estudava numa classe com 40 pessoas, tinha 20. Sempre teve mais menina do que menino, né? Uma coisa muito louca isso. Mas se tinha 15 caras, os 15 tinham apelido. E não eram apelidos carinhosos, fofinhos, eram apelidos pra ofender. Pra ofender mesmo. E todo mundo levava numa boa. Ou fazia de conta que levava, né? E aí foram fazer terapia na vida adulta. A gente lá fazendo bullying, achando que estava o quê? Forjando o caráter do coleguinha. Não, só estava causando traumas que as pessoas estão se medicando com tarja preta. Sim, pode ser também. E votando na pessoa errada. Isso acontece. Mas é um marco, né? Claro, daí você não vai deixar isso aí e tal, mas é da época, né? Cada época com seus costumes e tal. Porque a gente, né, o Rafael, o seu parceiro aí, o seu companheiro, ele é filósofo também, ele sabe, a escravidão era naturalizada naquela época. Então você vai falar que o Platão, que o Aristóteles são uns vagabundos porque eles naturalizavam a escravidão. Mas aquele mundo, o que existia? É difícil você falar com o olhar de hoje, né, para o passado, porque foi. Cada época com seus costumes, com as suas situações, e o que hoje a gente considera errado é só não reproduzir mais e vida frente, que segue, né? Seguir em frente, exato. Eu fico pensando, será que daqui 20 anos a gente vai achar um absurdo comer animais, sabe? Muita gente já está achando hoje, né? Sim. Então você vê que cresceu bastante. Não, assim, eu penso mais como escassez de alimento, de recursos naturais mesmo, e a gente uma hora vai olhar e vai falar, putz, houve uma época que a festa era fazer churrasco. Ir numa churrascaria, rodízio. Que louco, né? Não dá pra gente tirar de contexto. Pode ser que é um caminho que vai ocorrer daqui um tempo. Porque já está tendo essa mudança, muita gente já vem. Inclusive, esse movimento do veganismo, ele tem crescido muito no meio do hardcore. Então, eu ia nas verduradas. Quando eu era mocinha, eu ia muito em verdurada, que acho que foi meu primeiro contato com o veganismo, porque rolava show o dia todo, hardcore comendo solto.
E aí só comida vegana, foi bem numa época que veio essa onda do Stray Edge, a galera com X na mão e tal. A princípio eu achei que tinha sido uma brincadeira de uma banda, o negócio do Stray Edge. Depois eu vi que realmente foi um movimento, né? Que a galera tinha uns princípios envolvidos ali. Sim. Mas eu fui muita verdurada, assim. Então, já é algo que vem sendo... E tá numa crescente agora, né? Você vê que hoje já não é um absurdo para um vegano encontrar um delivery para receber comida vegana em casa, para ele fazer as receitas. Você já vê que está tendo uma mudança, né? E eu tô vendo uma onda também de galera de hardcore, assim, que não bebe. Uma turma que não... Que não bebe, não fuma, não usa nenhum tipo de droga. Que louco, né? É muito... Que hardcore e é um som extremamente pesado, é um som que chega a ser violento, umas letras diretas, mantém-se os palavrões, alguns tal, mas num comportamento, você vê, né? Os caras, um comportamento super, assim, rigoroso, né? Olha, eu não tomo cerveja, só tomo água, às vezes nem refrigerante, não, é uma coisa assim, e tá em crescimento isso. É muito louco. São as mudanças, né? O tempo, as coisas mudam, você vai tendo mais acesso à informação. Ainda mais agora que a gente vê que a coisa tá... Né? O Galego não bebe o vocal do Boca de Lobo. Acho que ele não bebe. Eu não sei. Quem eu sei que é um menino que faz o podcast, é o Samuel também, que faz o Meu Ruim Favorito, ele é estreade. Ele não bebe, não fuma e tá indo pro veganismo. Ou já é, uma coisa assim. E é um garoto, ele tem 22 anos e toca em banda de punk, rock, assim, e apoia o MST e detona o governo. É isso que queremos, gente. E é legal, pô, e você vê que é uma molecada que tá vindo com uma consciência, mas já com uma outra visão também, né, de hábitos mesmo, de mudança, de várias coisas. E de entendimento de sociedade, né, eu vejo uma galera muito nova... que tem uma consciência social que eu jamais tive na idade que tem, assim, um olhar de mundo. É claro, né, as ferramentas, o acesso à informação, os contextos são diferentes do que da minha época, que a informação chegava por 2, 3 veículos, né? Sim. E tinha outras vivências também, a vivência de brincar na rua, o sítio, então não dá para comparar. Mas essa galera tá vindo chipada. Assim, né, tipo, com um olhar panorâmico, assim, social, que eu tô achando muito incrível, assim. Porque hoje você tem as discordâncias muito soltas, e o acesso à informação é muito forte. Então, assim, o cara hoje ele não depende mais do Estadão, da Folha e do Jornal Nacional para se informar. Então, hoje ele tem o Francamente, ele tem a Hora do Canibal, ele tem... O outro pessoal que vem fazer podcast aqui, que vai abordando vários assuntos, tal, falando, aí você tem o que a grande mídia aborda, e vai. Então, e você tem acesso ali na palma da sua mão, né? Hoje toda criança e adolescente tem um celular e está recebendo. E se discutindo coisas que não se... Pô, para nós o fim do mundo era uma coisa distante. E a gente vê que o fim do mundo pode acontecer daqui a pouco. Sim. Né? E para nós era uma coisa muito longe, muito distante. Já estamos para eles não, sobre os escombros do fim do mundo. Então, e agora que a gente começa a ver essas mudanças climáticas, o que tem ocorrido com o mundo, que você para e pensa, o futuro realmente chegou, não chegou legal. E se essa molecada não tomar essa consciência logo e fazer alguma coisa, eles vão sofrer muito numa velhice, né? Então acho que é por isso também. Porque... Então, se houver oportunidade de eles envelhecerem. Então é por isso que tem essa correria, que essa molecada começa a se ligar muito rápido, né? Cara, falando em envelhecer, você está envelhecendo bem? Aqui, o Ivanzinho, olha pro Ivan de agora. Não, de contexto geral, assim. Não estou falando nem fisicamente, estou falando de... Não, fisicamente é muito mal, né? Você vê, ó, a barba vai ficando branca, o cabelo tem caído, já tô... com uma calvície bem adiantada, né? Não era bem isso, né? Mas eu tô... Você vai jogar futebol, o pique já não é o mesmo, o pique acaba. O pique acaba. Bebe, no dia seguinte tem malária, não tem mais ressaca. Então, você não pode fazer nada, você joga... Estrala, ombro. Nossa, bom, são as coisas da idade, né? Mas eu acho que... Eu de cabeça eu tô falando assim... eu acho que sim. Eu acho que sim. Dentro dessa falta de crença e esperança, dentro disso que a gente vive hoje. Então,
Não, porque assim, eu acho que por causa das coisas do mundo que a gente vivia, da realidade que a gente vivia, não dava para você ser um cara extremamente esperançoso, né? Você não tinha assim uma grande expectativa de vida de que você é astronauta, você vai fazer o que dá para fazer, daquilo que você tem, e depois você começa a crescer, você ouve as bandas e você vai vendo que a situação não é muito, são realidades que não tá muito difícil do que você tinha ali, né? Você vê que a coisa era complicada, não era aquele mundo colorido que alguns filmes e novelas tentavam mostrar pra gente. Eu acho que o rock teve muito dessa importância, da gente não criar grandes expectativas. Então, eu acho que tem envelhecido bem nessa questão aí, de uma maneira tranquila. A gente continua a estudar. Dessa realidade, né? Com consciência dessa realidade. Assim. Sim, exato, de que existem as diferenças, que... Teve muita gente que envelheceu mal, muita gente do punk que envelheceu mal, muita gente do metal sim, que envelheceu nesse mal. sentido, nossa, nem fale. Trocando o sentido da coisa e puxando. Nossa, nem fale, que tristeza, né? Tristeza. Pô, se perdeu no caminho, sei lá, onde que esses caras, né... Qual foi o ponto, né, ali? Não dá para entender, né? Às vezes eu me pergunto isso, pô, mas o cara vivia aquilo, tal, pô, falava isso e... Né, como que consegue um radicalismo desse jeito, mudar dessa maneira bruta, né? Não sei, isso é complicado. Isso eu não consigo Por isso entender que ainda. escutar Ratos ainda faz todo sentido e olhar a figura do João Gordo hoje, né? Como um cara, um grande expoente aí do punk rock nacional, uma das grandes figuras, e ver que envelheceu bem, né? Pô, que é um cara que a gente estava esperando morrer a qualquer momento. Exato. O Gordo é um cara que eu pessoalmente, assim, né? Desse ano não passa, ele tinha uma overdose. Esse ano, é um cara sempre tinha um problema, né? E o cara envelhecendo bem mesmo, né? Assim, fazendo coisa, né? Trabalhando para além do que era música, né? Para além da arte, cultura, trabalhando pelas pessoas. Pelas pessoas, pô, ele tá fazendo muita coisa, assim. E é interessante, né, o seguinte, que hoje a gente vive muito essa discussão, né, de ser cristão, de não sei e tal. Pô, ele faz um trabalho que muita gente que se diz cristã não faz. Ele olha para o próximo, ele se preocupa em dar uma comida, em levar uma roupa, levar uma ajuda para um grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que todo mundo faz de conta que não existe. São os invisíveis, né? São os invisíveis. E ele tá lá, sem falar que... Ele fala, não acredito em nada, tal, mas eu faço pelo próximo. E muita gente que diz que acredita em alguma coisa e tal, não faz nada e fica fomentando violência e outras barbaridades que a gente tem visto. Tá tendo uma... Como que o pessoal fala? Uma inversão de valores, né? Os cristãos violentos, os que se afirmam cristãos, anarquistas, os punks... Ateus fazendo o trabalho que deveria ser feito por um cristão. É uma total inversão de valores em algum certo aspecto. Assim, claro que tem muita gente que se diz cristã, como o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho incrível. Lindíssimo. Né? E ele sempre foi perseguido, né? Mesmo antes da pandemia. Sempre há muito tempo, bem antes de pandemia. Sempre houve uma perseguição e tal. Porque ele deixa os invisíveis lá para todos verem, cuida dessas pessoas. Exatamente. E aí vem a discussão, né? Vai dar comida, mas aí você fica alimentando e a pessoa não vai trabalhar, como se, né? Exato. O emprego no Brasil tivesse aqui, ó, voando, você só não trabalha quem não quer, né? Exatamente. E fora todos os outros contextos que levam uma pessoa a ficar em situação de rua, né? Sim. Vai além dos fatores econômicos. Está muito além. As pessoas só veem o fator econômico como o problema de tudo, e não é. Tem coisas que estão muito além do... Sim. Não é só fator econômico. Porque se fosse fator econômico, pessoas muito ricas não se suicidariam. Sim. Né? Como que se explica o suicídio de pessoas muito ricas, às vezes? Ingratidão, né? A pessoa tem tudo, olha que bobagem que foi fazer, né? Então, rezou pouco. Então, aí é difícil, né? É difícil. Viu, mudando de pato para ganso, a gente viu aí um fechamento de vários palcos importantíssimos aí para a cena, principalmente para a cena underground, né? Várias casas fecharam, São Paulo vários, Augusta ali, vários portãozinhos fechados.
Como que você olha a gente está aí numa leve retomada, né? De alguma forma, as coisas estão retomando, ainda com as precauções sanitárias, enfim, mas há uma luzinha aí no fim do túnel para que os artistas voltem a se apresentar. A gente teve o fechamento do Bilé aqui em Jundiaí, que para mim é o maior centro cultural da cidade. Como que você olha essa retomada aí das bandas sem palco agora, né? Então, eu acho que vai se fazer outros palcos. Os que se foram, a gente lamenta, mas vai haver ainda uma necessidade de consumir música, de se pensar, e vai se começar a improvisar outros palcos. Outros lugares vão aparecer. Eu espero isso daí. Eu acho que a gente tem trabalhado para isso, para não deixar, vamos dizer assim, aquela coisa se apagar, né? Aquela chama se apagar. A gente tem feito o nosso trabalho de formiguinha, mas de tocar as bandas, de mostrar, de entrevistar, de lançar. E aí, quando puder voltar a ter show, nós vamos continuar indo, né? Eu pretendo voltar, quando tiver tudo tranquilo, que dê para ir, eu pretendo ir, bom onde for, a gente vai apoiar. Vai aparecer, e daí com o tempo volta, né? Lugar ou outro vai voltar. Palcos. Vai aparecer os palcos, porque as próprias bandas acabam criando uma alternativa, porque vai chegar uma hora que a gente vai querer ver banda ao vivo de novo. Sim, por favor. E que vai estar. Eu espero que esteja seguro pra gente se reunir de novo e acompanhar as bandas. Então acho que virão outros espaços, né? Talvez com outras ideias. A gente está falando muito, né, desse lance do veganismo e tal. Talvez um bar ou outro que mude até o esquema de bar, faça uma coisa ou outra. Eu acho que os espaços eles serão criados. Vão se reinventarem também. Exato. Né? Porque a gente tem muitos bares viraram tipo lugar de refeição, né? Até por conta de delivery, de entregas e tal. Mas eu vejo um movimento muito do cover, assim, né? De colocar as bandas que tem aquele repertório que todo mundo já conhece, que você vai atrair aquele determinado público para casa sem risco de errar, né? Exato. Eu fico pensando, será que os donos de casas e de bares desses, né, não estarão um pouco caretas assim para essas apostas? Então, acho que vai depender muito de banda, de qual banda. É aquilo que a gente falou, né? É que talvez o saudosismo ele traz um certo conforto, né? Sim. Ele leva você para um passado, você já sabe como que é, E o rock ele se transformou e até mesmo é uma discussão que eu tinha lá com o Delcio. O Delcio é um cara que participa uma vez por mês da Hora do Canibal. E a gente viu que deu uma despolitizada em muitas bandas de rock também num certo período que a economia deu uma melhorada. A coisa de 10, 12 anos, quando a economia estava um pouco melhor, deu uma despolitizada. Não era mais assunto? Não era, e aí começamos a falar de outras coisas, né? Você muda, né, um pouco o foco e tal. E aí quando você começa a ter uma crise, você vê que as bandas voltaram a começar a bater um pouco mais na questão da crise social, desse aumento. Você vê que bandas hoje como Surra, como Molho Negro, são bandas que têm feito um discurso firme. Sim. Mas o Surra sempre foi, né? Então, Surra... mas ele já começa ali em 2012, né? Sim. Mas um dia eu entrevistei o batera e ele fala, a gente ainda achou que a gente escreveu umas groselhas lá em 2012. E aí quando a gente começou a entender um pouco melhor a coisa, que a gente viu que a gente precisava falar de determinados assuntos, que a coisa começa a ficar feia a partir dos manifestos de 2013. Sim. Então eu falo, aquilo deu um start em nós fomos ler, estudar, e a gente começou a mudar um pouco o discurso. Entender de quem era a briga, né? Exato. Que por fim a briga não era nossa, do povo, né? Então, e aí vem esse discurso, e tem gente que já, como você falou, né? Tem gente que envelheceu e deu uma encaretada e mudou e acha que é aquilo que passou que é o legal, e aquilo vai ser sempre legal, e o que é novo não presta. E ao contrário, né? Tem muita coisa boa hoje. Muita coisa boa. Me dá promessas aí, faz uma previsão do futuro. Ivan Diná, por favor, não. Quero bandas. Bandas, assim, tipo, show, palco. Você tem aí em mente algumas bandas que na hora do ao vivo, assim, vai entregar? Coisas que você ouviu agora, de bandas novas, ou de disco, EPs, enfim, que as bandas estão lançando. Tem muita banda legal. Tem muita banda legal em todos os estilos. Em todos, tem no punk, tem no hardcore, tem nesse crossover, tem no
Até no metal, tá tendo coisas interessantes. Até no metal que eu digo, pelo que é. Porque Até a no gente metal não eu sou um pouco preconceituoso. Não, É que o metal é mais careta, assim, em termos de. eles são mais conservadores. E você vê que tem uma linha do metal que tá batendo pesado também nessa questão do social, da política, do problema que a gente tem vivido. Então, nesse sentido. E no pop rock mesmo tem. Então, acho que vai ter. Quando puder voltar, vai voltar com força, novos espaços serão criados, a gente não vai ficar sem ver as bandas, e as bandas vão continuar a circular, e é uma coisa que precisa ser melhorada também, né? Porque tipo, não dá também para a banda ficar vivendo de edital também, de um lugar ou outro. Pô, é legal que se crie um circuito, quem sabe daí pensar mesmo em criar um circuito para que as bandas façam seus shows, suas apresentações. Trazer a conversa da economia criativa, né? Trazer Exato. essa profissionalização para que o músico possa viver da sua arte, da sua arte. Porque, pô, dá um baita trabalho. Só quem teve banda sabe o quanto custa. Pô, se comprar uma guitarra é muito caro, se comprar uma caixa é caro, se manter a guitarra é caro porque tem encordamento, tem manutenção, horas de ensaio, pô, tudo isso tem um custo. Então você, e o cara que se nega só porque é amigo da banda, não quer pagar R$10, então você não é amigo da banda. Cara, você quer entrar direto, de graça. Eu falo direto, eu tenho meu dízimo agora, né? Eu estou trabalhando fixo, né, gente? Tem um tanto por mês que eu destino para comprar camiseta de banda, mexe, participar de vaquinha, comprar algo apoie-se. Eu acho muito importante esse movimento. Às vezes é R$10 para um, 20 para outro. É pouco, mas assim, juntando, né, vai fazendo a diferença. Eu acho que é a forma que a gente tem hoje, para além do francamente, da gente lançar música, trazer as bandas e tal, se você consegue, tem condições de apoiar, né? Eu vi que Velóticos acabou de lançar camiseta, Boca de Lobo lançou, já comprei, Genoma também lançou, gente daqui da região mesmo, os meus amigos que estão no corre, né? Então eu acho importante a gente sempre sempre dar uma clicada ali na lojinha da banda para dar essa força, né? Você falou do Velóticos, eu achei, foi uma coisa que eu conversei, né? Eu entrevistei eles, foi a última entrevista que eu fiz presencial, antes da pandemia. 9 de março, que a gente gravou lá no Bar do Howlis. 9 de março de 2020. Daí 2 semanas depois. Isso era uma segunda-feira. 9, 10, 11, 12, 13, veio o anúncio de que as universidades iam parar com as aulas presenciais. Então, menos de uma semana, o mundo mudou. Daquela entrevista... De quando eu gravei a entrevista, quando eu coloquei a entrevista uma semana depois no ar. Eu gravei a entrevista numa semana, era um mundo... Quando o programa foi ao ar, era outro mundo. A entrevista envelheceu, né? Assim, absurdamente. E daí um dia a gente conversando, até mesmo o Peu falou que eles viram que eles precisavam mudar um pouco algumas coisas velógicas, que não dava para ficar naquilo, porque o mundo tinha mudado demais, a realidade era diferente, e, inclusive eles precisavam mostrar isso nas letras. Então você vê como muda, né? As coisas. Então acho que é por isso que tem uma esperança. Acho que a Velóticos é uma baita banda. Sim. Daqui a Boca de Lobo, esse disco novo que eles lançaram, volume 1, é fantástico. Lindo. Sabe, é uma coisa impressionante. Então, assim, tem força. As coisas estão aí e quando a gente puder, a gente vai voltar e vai ter e essas bandas vão criar os espaços. Elas vão se descobrir. Sempre foi difícil. Garotada, eu acredito em vocês, hein, garotada? Por favor, não decepciona a titia aqui. Eu tô velha, eu tenho crise no coração. Não, eu acho que você vê pelo trabalho deles. Eles não vão decepcionar, não. Eles vão lutar em frente e vai ter público para acompanhá-los. É isso, é fazer com que o circuito seja possível de se viver, né? Criar um circuito economicamente possível. Isso, é o que a gente precisa. É só isso, é como você falou, e quem é amigo realmente da banda, ajudar. Compra uma camiseta no mês, compra um CD, né? Faz uma divulgação, compartilha o esquema na rede social que compartilhar é de graça. Nossa, não tenho dinheiro para comprar uma camiseta. R$0, cara, mas compartilha da sua rede social. Grava o CD, manda para alguém, fala, ouve essa banda. Sim. E é assim que a gente vai fazer. Até para, como você falou, e fazer os intercâmbios entre bandas de uma cidade com outra, de um estado com outro. Fazer um intercâmbio com as bandas aqui da América do Sul, que também, Argentina, Uruguai, Chile, tem grandes bandas. Sabe? É possível você fazer um cenário. Não precisa ficar com aquela ilusão de que tocar na Europa. Na América do Sul tem um monte de coisa legal. Então, e é mais viável. É muito mais viável, é possível, não é uma coisa distante, um sonho distante, é uma coisa que é super possível de fazer. Uma tour América do Sul junta
Gente, vai lá na experiência do Gugu, da caravana hardcore, junto às bandas. É possível. Um dorme na casa do outro. Isso Exato, isso já tem acontecido. E é o caminho para um ajudar o outro. E é só assim que vai crescer. Um dando a mão para o outro, não vendo que na música não pode existir competição, não é um jogo de futebol. Que um tem que ganhar do outro. Não. É um dando a mão para o outro, porque se você sobe, eu subo também, porque um puxa e tal. E quando você vai ver, você vai ter um cenário forte, que vai ser independente mesmo, que vai conseguir girar. Os selos também estão surgindo, né? Muitos selos têm surgido. O Maxilar, o Povo Manca a Maxilar tem a Clichê aqui, né? Clichê. Que lançou o Boca de Lobo. Clichê. Então, você vê que tem muita gente, né? A fim de trabalhar, a fim de apoiar, as rádios têm crescido na web, os canais de YouTube, então assim... Também nessa missão de divulgar a galera, seja onde for, porque eu acho que esse trabalho também de comunicar isso que está acontecendo ajuda também a fomentar o cenário, né? Com certeza. A distribuição, ocupar os espaços, eu sempre falo isso, a gente tem que ocupar os espaços e trazer a galera junto, não há competição, né? Exatamente, você tem um programa de rádio, competição. eu tenho um programa de rádio, a gente não se fala porque a gente está na mesma disputa de espaço? Não, a gente está um dando a mão para o outro ali, porque o seu sucesso pode ser o meu sucesso, pode ser o sucesso das bandas que a gente apoia, né? Sim. Uma coisa que eu achei muito interessante, uma vez eu fui numa reunião do Podemos, um representante do Podemos da Espanha, não o Podemos... Só para saber. O Podemos da Espanha. E esse cara, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu vejo que aqui no Brasil vocês falam muito mal da Globo. Vocês querem destruir. Ele falou, esquece essa ideia de destruir. Deixa a Rede Globo ser o que ela é, com os problemas e as qualidades dela. Concentre-se em você construir meios alternativos de você levar a sua informação, seja da maneira que for. E levar informação. E quando ele tá falando isso da política, mas dá para usar em tudo. Em vez de você ficar brigando, porque aquela rádio só toca aí. Dane-se, hoje você tem oportunidade, o celular grava, fazer podcast não é difícil. Cria o seu podcast, cria um programa, bota no YouTube, bota nas plataformas digitais, faz o negócio acontecer. Como eram os punks, faça você mesmo, não fique esperando alguém, não vai existir mais alguém que vai chegar e vai te descobrir. Vai te descobrir e falar, olha, você tem... E para nós era uma coisa meio que... A gente era obrigado a ouvir aquilo porque as pessoas colocavam também, né? Sim. E hoje não. Então, vai lá, crie, conquiste o seu público, faça algo interessante e... É possível. Sem medo, fazer, é possível. Né? A galera fala, mas eu podia fazer melhor, mas não fez. Sabe, assim, programa na rádio. Mano, eu fui lá, troquei uma ideia, consegui o programa. Tava lá, o espaço tava lá, você não fez porque você não quis. Exato. Né? Todo espaço vazio ele vai ser ocupado. Então, se a gente ficar reclamando disso, daquilo e tal, de que o outro tá fazendo errado, faça você o que você acha certo. Sim. No seu espaço tal. Não precisa competir com o outro. Deixa o outro ser o outro lá, e seja você aqui. E quem tiver que te seguir, vai te acompanhar, vai gostar do seu som. E assim vai. Né? É isso aí. O importante, galera, é ocupar os espaços. Ivan Gomes está toda semana comigo, com a Hora do Canibal, lá no programa Francamente, na Rádio Difusora, participação ali, sempre trazendo bandas da América do Sul, América Latina. A gente procura falar um pouco disso, né? E do Paulo Freire ficou bem bonito. Você gostou? Gostei, ficou bem bonito. Às vezes eu nunca dou feedback, mas ficou lindão. Legal. Ficou lindão aquele programa. E é isso, continuamos juntos. Sim, com certeza. Vamos manter a parceria aí. E agora você precisa voltar lá na Hora do Canibal, né? A gente tem que combinar aí. Quando quiser. Se você gravar aqui, tem espaço. Beleza. Não, mas você precisa voltar também. Você já participou uma vez, porque mudou, né? O mundo já não é mais aquele, né? De quando você foi entrevistado. Outra pessoa, outro jeito de produzir cultura, de pensar cultura, de fomentar cultura. E você está com novos desafios na cultura também. Novos desafios. Agora eu estou do lado de dentro do balcão. Eu sou a pessoa que estou do lado de fora do balcão, com a Move 8. Eu estou aqui fazendo os projetos, brigando com o poder público e do lado de dentro agora. Isso. Sou vidraça, estou lá apanhando do sistema,
se você não pode vencê-los, confunda-os, né? Então eu vi todos os dois lados. Mas é isso mesmo. O que a gente tem que fazer isso daí é provocar, é fazer algo. Sim. Não dá para ficar só na reclamação. Sim, e eu sempre, essa pessoa, né, reclama, tá, mas o que eu posso fazer? E quando veio esse reclamar desafio, é importante, sim. é o primeiro passo, começar a reclamar porque você está indignado. Mas agora o que a gente vai fazer para sair da reclamação, né? O meio que eu encontrei foi fazer o fanzine, foi fazer o programa, e quando você fez o convite, eu agarrei na hora. Falei, pô, é um espaço importante para a gente fazer um diálogo sobre vários assuntos. E bora lá. E bora lá, e vamos. E é o punk rock, faça você mesmo. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Galera, obrigado, Ivan. Obrigado mesmo aí pela participação. Adorei. Eu agradeço pelo convite. Na reestreia do programa, no renascimento aqui, ó. Cada momento um renascimento aqui do Francamente, agora gravado aqui nos estúdios da Movie 8. Primeira vez aqui, Primeira vez. Legal. Eu participo é a primeira vez aqui. Não gravei, não estreiei nenhum programa aqui ainda. Agora, essa semana, estamos estreando. É a segunda entrevista aí. Legal. Estreia do Francamente. E agora a gente... Estúdio próprio. Então, dá pra gente gravar a qualquer hora. A gente trabalha de madrugada, né? Sim, a gente trabalha, não tem problema. Não tem problema. É isso aí, gente. Ó, Francamente está pela Rádio Difusora 810 e pelo portal jj.com.br. Também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer... Qual outra? Todas as outras. Tudo que tem microfoninho a gente está lá ocupando espaço também. E também estamos no YouTube, onde você pode ver o vídeo, né? Sempre conhecer o entrevistado, ver a carinha de nosso entrevistado. E lembrando que toda sexta-feira tem lançamento de bandas por aqui. Vou trazer bandas, como a gente sempre faz, mas agora estou tentando organizar. A gente vai dar certo? Não sei, mas estou tentando organizar. Então, toda sexta-feira a gente vai ter só lançamentos. E as músicas que tocam no Francamente são as bandas que já passaram por aqui. Na semana que vem também estreia o Festival Música Move. São 16 shows gravados e são 16 entrevistas também. Então, se você quiser, segue lá o YouTube do Música Move, que vai ter muita novidade. Pelo menos 16 novidades. Queremos mais, mas temos 16 aí prontinha para entrar no ar. Acompanhe, tem para todos os gostos, tem rap, tem MPB, tem de tudo. Não consigo lembrar mais nenhum outro estilo, mas é isso. Tem rock, tem rap, tem MPB, enfim. Se inscreva lá para conferir. E as entrevistas do Música Move vão rolar aqui no Francamente, porque eu fiz um especial Francamente Música Move. Então fiquem ligados que muitas novidades acontecerão por aqui. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado demais. Eu que agradeço. Seja a primeira de muitas. Que a gente não ande sobre os escombros do fim do mundo. Tomando uma breja e chorando e falando, eu sabia. Que a gente tenha a oportunidade de ver esses palcos e se trombar nesses shows aí que estão por vir. Eu acredito que vai rolar. É isso, gente. Vou terminar esse programa com o Ivan Gomes aí, esperançoso, com esperancinha no coração. Olha que fofo. Não, como dizia o Camille, toda a infelicidade humana provém da esperança. Não tem esperança. Eu só acho que é uma possibilidade que vai ocorrer da gente voltar a ver os shows de grandes bandas. Chama esperança isso. Não. Ele não quer dar um braço a torcer, mas tudo bem, gente. Olha, é isso aí. Até a próxima. Se inscreva no canal, se inscreva no Francamente, se inscreve também. Vai lá, ó, segue o Canibal Vegetariano. Canibal _vegetariano, né? Eu acho que é Canibal Vegetariano. Isso eu sei. Agora, como que é, eu não faço ideia. E de toda segunda para terça-feira, exatamente à meia-noite, Ivan Gomes está na Mutante Rádio, que é mutanteradio.com.br. .com. Ó, internacional essa pessoa. Então, de toda segunda para terça, ele está na Mutante Rádio, com a Hora do Canibal, 1 horinha só dele. E é isso. Gente, obrigado. Fiquem bem, bebam água e tchau. Pronto. Francamente, com Tainã Franco.